A paz de Deus, mais que vencedores, eu sou o evangelista Carlos Araújo e vamos dar prosseguimento ao nosso curso de teologia online. Estamos fazendo um passeio maravilhoso por todas as escrituras, por toda a escritura sagrada, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, com alguns tópicos de história da igreja e coisas relevantes. Enquanto passamos livro a livro, de forma panorâmica, é claro, até porque se fôssemos de forma aprofundada, ficaria muito grande. Tem um grande teólogo que gosto muito, que é o Luiz Saião. Recentemente participei de uma palestra dele, né, com o meu pastor, Cláudio. Ele fez um trabalho chamado Rota 66, que ele trabalha todos os livros da Bíblia de uma forma mais detalhada. Sabe quantos vídeos tem? Se eu não me engano, tem mais de 300 vídeos. Exatamente, vídeos de 1 hora em média. Então, a Bíblia é um livro muito vasto, muito rico, e nós estamos passando de forma panorâmica, mas com qualidade. O importante é isso, que você possa sempre estar afiando seu ouvido, preparando sua inteligência, sua alma, seu espírito para aprender mais. Esse é o meu interesse, essa é a minha missão, uma das missões que Deus me deu nessa terra, ok? Vamos falar um pouquinho sobre livros poéticos, né? Numa única aula, livros poéticos. Quais são os livros chamados poéticos? É o livro de Jó, o livro de Salmos e os livros chamados de sabedoria sapiencial, né? Ou livros poéticos sapienciais, que são os livros de sabedoria, como Provérbios, Eclesiastes. E por fim, Cânticos dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Ok? Sem delongas, vamos para o livro de Jó. E Jó é um livro à parte, né? Tenho escutado constantemente homens que nem fé têm, exatamente, homens que são envolvidos com a teologia de certa forma e que não são cristãos, não tem como fundamento a fé cristã ou qualquer outra fé. Alguns são até ateus, como eu vi já aqui no Brasil, Luiz Felipe Pondé, teólogo da PUC, né, da PUC aqui de São Paulo, onde estudei também, não estudei com ele, mas estudei lá, e o Leandro Carnal também, falando, são homens ateus, não creem em Deus, né, têm uma proximidade com a religião, são estudiosos da religião, olha que coisa, estudiosos do cristianismo, conhecem o cristianismo muito melhor que muito crente, é por isso que nós temos que estudar, que isso é uma vergonha, né? Homens que não têm fé conhecerem melhor do que a gente. É óbvio que conhecimento não significa nada se a pessoa ela não se entrega, mas esses homens, né, têm um conhecimento fantástico, têm feito uma contribuição muito grande para o conhecimento aqui no Brasil, e esses camaradas simplesmente não creem. Mas determinam que o livro de Jó, por exemplo, é um livro importante na formação deles como pessoa. Tamanha importância do livro de Jó, é um livro reverenciado por quem é cristão e por quem não é, né? Por que isso acontece? Porque ele é um dos mais belos poemas da literatura mundial. Nós vemos na página 2 ali da apostila em diante, um dos mais belos poemas da literatura mundial. Jó, ele é um homem de proceder irrepreensível. Você lê ali, logo no começo, você vai ver que Jó, não cabe a Jó nenhuma acusação, mas ele é alvo de infortúnios de toda sorte, né? Ele perde família, ele perde saúde, ele perde bens. Tudo aquilo que é caro para um homem, ainda mais quando nós fazemos essa análise nos dias de hoje, dias de teologia de prosperidade, onde as pessoas valorizam mais o ter do que o ser. Quando você vê Jó e o que acontece com a vida de Jó, você simplesmente, é muito comum que pessoas não entendam, ou entendam menos ainda do que os hebreus daquele período entenderam. Okay? A conclusão do livro, pode-se dizer, é que, embora por uma misteriosa e sábia disposição divina, às vezes também os justos sofrem sem culpa nenhuma, né? E que finalmente Deus recompensa a virtude desconhecida pelos homens. Apesar do justo muitas vezes sofrer, Deus ele não se afastou de vez, Deus ele não está alheio, Deus ele sabe exatamente o que está acontecendo. O objetivo do livro é a discussão concretizada numa forma em torno da razão e da origem ontológica da dor. Bora lá, bora explicar isso, né? É uma discussão em torno da razão, da origem ontológica da dor. A expressão ontológico vem de ontologia vem de onto é ser, ou o que algo é. A ontologia de algo é o que algo é. A ontologia dessa xícara é o que essa xícara é. A ontologia do café que está dentro dessa
xícara. É o que esse café é. Então, Jó, ele de certa forma, é uma das peças literárias mundiais, da história mundial, que mais trabalham com essa ideia de dor. E o que é que a dor ela é, de fato? O que a dor é e o que a dor ela tem para quem passa por ela. Já citei para vocês em aulas anteriores C.S. Lewis, que é um autor que eu mais gosto, e num livro fantástico dele chamado Problema do Sofrimento. Nesse livro, Problema do Sofrimento, o Lewis ele trabalha de forma minuciosa a questão da dor e do sofrimento humano. E lá pelas tantas, o Lewis vai trabalhar, ele vai falar que o sofrimento é um megafone de Deus para o mundo surdo, que Deus sussurra nas coisas boas, mas ele grita no sofrimento humano. No sofrimento humano, o ser humano ele consegue, ele se volta para Deus quase que inevitavelmente, quase que todos os seres humanos. Poucos, no meio do desespero, não buscaram auxílio no poder divino. Isso é muito interessante. A diferença entre Jó, o Jó paciente registrado nos capítulos 1 e 2, ele fala aqui na apostila, e Jó queixoso e agressivo, que são dos capítulos 3 a 31, explica-se pelos gêneros literários diferentes das seções. Então assim, você vai ver que o capítulo 1 e 2 é um Jó que aceita numa boa, entre aspas, né, o sofrimento. Muito provável, a discussão é grande aí, mas muito provavelmente, porque Jó, confiante que era em Deus, e ele não perdeu sua confiança em Deus, mas confiante que era em Deus, ele acreditava que Deus era poderoso, fazia o que queria, Deus é soberano, faz o que quer, e na sua soberania Deus pode permitir sim que um justo sofra. Ficou claro, porque Jó era justo, ele sabia que ele era justo. Entretanto, Jó sabia também, ele acreditava nisso, mas depois a enfermidade permanece, os filhos não ressuscitam, né? Ele perde tudo, continua pobre, miserável, um homem que poderia ser um rei, como para alguns comentaristas, você vai ler, os comentaristas vão falar que ele poderia ser um rei ali daquelas regiões, né? E esse rei, ou esse homem mais rico do Oriente, ele se não era antes, ele vai se tornar depois, esse Jó vira um ninguém, no sentido da perspectiva social, diante da visão dos outros, diante daquilo que os outros olhavam para ele. Isso era muito sério, ok? Na página 3, ainda falando do livro de Jó, vamos para as características principais do livro. Meu propósito. Qual é o propósito do livro de Jó? O propósito do livro de Jó é demonstrar a soberania de Deus. Deus é soberano, né? Ou seja, ele faz o que ele quer. Soberania de Deus, né? Nós conversamos um pouquinho sobre isso, é a possibilidade de Deus fazer tudo o que lhe apraz. Porque ele é todo poderoso, ele sabe todas as coisas, ele é todo bondade, então ele pode fazer tudo o que ele quer. E aí é a grande dificuldade de responder, né? Se Deus é todo poderoso, ele faz tudo o que ele quer, por que ele não ele permite o mal? Ora, mas na soberania dele, ele permitindo o mal, isso vai resultar em alguma coisa boa, dentro da perspectiva dele, e que às vezes só cabe a ele, que o ser humano não consegue alcançar. Por isso que se queixa tanto o ser humano, né? E também o significado da verdadeira fé, que não é uma fé de que Deus faz coisas, mas é uma fé de quem Deus ele é. É uma fé em quem Deus ele é, não naquilo que ele pode fazer. O livro também vai tratar da questão do sofrimento do justo, né? Ele vai trabalhar essa questão de que o justo, ele sim pode sofrer. Basta você pensar que no Novo Testamento, Jesus, profundo conhecedor das Escrituras, não só porque ele é o próprio Deus, mas que como o homem estudava constantemente as Escrituras, e quando se estuda constantemente, você se torna um conhecedor cada vez maior. E ele fala que no mundo tereis aflições. Ele deixa bem claro que nós sofreríamos no mundo. Não é só sofrimento, mas também teremos sofrimento, né? O autor, ninguém sabe exatamente quem foi o autor, mas atribui-se a possibilidade muito grande de que tenha sido Jó, que a tradição esteja certa e que tenha sido Jó. A data também é desconhecida, mas acreditava-se que aproximadamente esse livro foi escrito, olha que interessante, por volta de 2000 a 1800 a.C. Sabe o que isso significa? Que Jó era contemporâneo de Abraão. Alguns falam que ele poderia ser parente de Abraão, né? Que ele tinha um parentesco com Abraão, e é interessante porque você vai analisar a forma da literatura do livro de Jó, vários aspectos, principalmente nos primeiros capítulos, que são citados ali, são características propriamente
de reinos antigos, da antiguidade mais tardia aí, da Idade Antiga, né? Então você vai ter referências muito próximas ali, Ur, dos caldeus, provavelmente a região da Caldeia, alguns acreditam. Então aqui ele fala, né, Uz, né, era a terra de Jó, a terra de Uz, provavelmente localizada a nordeste da Palestina, próxima terra deserta entre Damasco e o rio Eufrates, que é justamente onde fala que surge toda a humanidade ali, ou pelo menos as primeiras civilizações vão surgir ali. A Suméria, depois a Caldeia, o que são os babilônicos, né? Depois os neobabilônicos, os sumérios, enfim, todos os povos importantes dessa região como primeiros povos. O versículo-chave que na apostila é colocado é Jó 1,8, que fala: E disse o Senhor a Satanás: Observe o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Então Jó permanece fiel, apesar das tentações que lhe são propostas, apesar daquilo que Satanás, na permissão de Deus, vai fazer contra ele. O livro de Jó é fantástico, então uma peça primaz da literatura mundial. Depois, na página 3 e 4, nós vamos ver o livro 3 e diante, né? E na 3 e 4, comentando agora, o livro de Salmos. Salmos, Salmos, seu fofo, seu lindo, né? Alguém poderia dizer. Porque Salmos é, sem dúvida alguma, o livro mais requisitado da Bíblia. No sentido de que as pessoas, mesmo entre os não cristãos, né? Estou falando, entre os cristãos são os evangelhos, ou pelo menos deveria ser. Mas, em relação a quem não é cristão, Salmos, os livros dos Salmos são os livros mais requisitados de todas as escrituras, né? Quem não é cristão, você vai chegar na casa da pessoa e a pessoa muitas vezes até a tradição de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, 23, né, que são salmos chave aí para a vida das pessoas. O uso vindo das Bíblias gregas e latinas chamar salmos como cânticos sagrados. São poesias religiosas. O que são salmos? São poesias religiosas de argumentos variados, o mais das vezes orações ou louvores a Deus. Salmos estão ligados a essa questão, poético, né? E só um adendo aqui, quando eu falo de poético, livros poéticos, eu falo, mas cara, eu não vejo rima, né? Batatinha quando nasce espalha rama pelo chão, não vejo essas coisas, né? Ou o amor é fogo que arde sem se ver, a ferida que dói não se sente, é um contentamento descontente. Eu não vejo essas coisas no livro de Jó, no livro de Salmos, tampouco Provérbios e Eclesiastes ou Cânticos. Não vejo nenhum deles. Como é que pode ser poesia? Queridos, existem várias formas de poesia. O poema ele não é descrito apenas de uma forma só, nem no nosso idioma, quem estuda literatura sabe. E a poesia hebraica ela tinha outra forma, né? Os literalismos e as formas poéticas, né? O paralelismo hebraico, onde ele trabalhava normalmente formas métricas. Eu falo uma coisa aqui e depois ou eu reforço ela lá, falando de forma diferente, ou com uma palavra contrária para reforçar o que eu disse aqui. Então existem maneiras diferentes. Não é uma poesia com rima, ok? Normalmente, né? Mas é uma poesia numa outra forma, mas usando metáforas, usando figuras de linguagem variadas, né? Então são poesias religiosas de argumentos variados, mais das vezes orações e louvores a Deus. Por isso que é tão importante, porque os Salmos é um livro de louvor e de adoração fenomenal, linda e belíssima a Deus. A coleção desses hinos, chamadas por analogia de saltério, né, nas Bíblias hebraicas, divide-se em 5 livros. Então, o que nós temos nos 150 salmos há a separação de 5 livros ao total, né? Normalmente eles são separados pela doxologia e a aclamação, que é o bendito seja o Senhor, né? A aclamação a Deus e a apresentação geral. Os salmos oferecem modelos de oração para todas as circunstâncias da vida humana, e aí está a sedução do livro de Salmos sobre muitas pessoas que sequer têm uma tradição religiosa na vida. Embora a pessoa não tenha uma tradição religiosa na vida, ela se vê muitas vezes na poesia dos Salmos,
de forma belíssima, né? Porque ele vai trabalhar desde da morte até a vida eterna, né? Desde da angústia até a prosperidade, né? Então, salmos que falam e se queixosos da prosperidade dos ímpios, até salmos como o Salmo 1 que fala que aquele que medita na palavra, nas escrituras de dia e de noite, na lei do Senhor de dia e de noite, são como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja folha não cai, dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto faz, em uma das traduções fala, tudo quanto fizer, prosperará. Olha que coisa incrível, né? Na página 5 vai falar as características gerais dos salmos, e nós vamos ter o salmo, né, com o propósito, por intermédio da poesia. O propósito do salmo é expressar, sem dúvida alguma, o louvor a Deus, a adoração e a confissão a Deus. Então, salmos expressa louvor, a adoração e a confissão a quem é Deus. Os principais autores são Davi, que escreveu 73 salmos, pelo menos. Alguns falam de mais 2 que talvez ele tenha escrito na outra seção dos salmos que ninguém sabe quem escreveu, né? Asaf escreveu 12, os filhos de Corá escreveram 9, Salomão escreveu 2, né? E Etan e Moisés escreveram 1 cada, e 51 salmos são anônimos. Desses 51, alguns acredito que Davi possa ter escrito mais 2 ali, ok? A data entre a época de Moisés, que é o primeiro que talvez vai escrever um salmo ali, que é 1440 por volta, não mais tarde do que isso, né? 1440 a.C., e vai até o cativeiro babilônico por volta de 586 a.C. Qual é o panorama? Os salmos, eles não são narrativas históricas. O objetivo dele não é retratar a coisa tal como ela é. Porém, frequentemente, eles nos permitem um paralelo com a vida de Davi, por exemplo, de forma biográfica. Então, quando está falando de Davi, ele tem um aspecto, uma característica histórica muito forte. Ah, Carlos, se ele não fala de forma histórica, então ele é uma lenda? Não, ele é um poema, é uma poesia. Então, a poesia muitas vezes fala de forma metafórica. Então, lá no Salmo você vai ver que Deus, né, debaixo das asas do Senhor nós estamos seguros. Só que Deus, ele é espírito, ele não tem asas, ele não é um pássaro, né? Então, quando fala que colocou a asa, você está usando uma metáfora para Deus, né? Fala de mãos de Deus, fala de características que são humanas a Deus, personificação, que é outra figura de linguagem. Então, assim, ele vai utilizar de forma muito vasta a questão das figuras de linguagem para expressar ideias importantes para o autor, para a comunidade que ele está escrevendo e representando e para todos aqueles que leem até hoje. Ok? Vamos para o livro de Provérbios, página 6. Provérbios. Minha esposa, ela trabalha com empreendedorismo e ela sempre está lendo, pesquisando coisas do gênero, participando de palestras, né, por volta do poder empreendedor e como fazer negócios de uma forma mais adequada. É muito interessante porque outro dia ela ouviu alguém que me fala... agora a memória quem foi, mas falou assim, é uma pessoa muito multimilionária, etc. Qual o segredo da sua riqueza? E a pessoa falou, eu leio Provérbios todos os dias. Eu não vou passar isso para você de forma mística, dizer, como se fosse uma mágica, né? Não, eu vou ler Provérbio e vou ficar rico. Não, porque se tu ler Provérbio e tu não trabalhar, não desenvolver um negócio próprio de forma inteligente, você não vai ficar rico, né? Então talvez nem seja o seu propósito, sua vontade, a vontade de Deus que você seja rico, talvez Deus queira que você seja uma pessoa mais simples e para desenvolver coisas diferentes. Enfim, né? Podemos pensar várias coisas sobre isso. Mas eu achei curioso. A importância de Provérbios ela é variada, é vasta, ok? É um livro de sabedoria. Entre os hebreus, como em todas as nações, eram correntes os provérbios vulgares. Ou seja, provérbio como patrimônio comum da sabedoria popular. Então, por exemplo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Você já ouviu essa expressão? É um ditado popular, é muito comum aqui no nosso meio, certo? Os hebreus também tinham seus ditados populares. Isso era a forma mais vulgar, mais simples, mais popular. Mas bem superior a este gênero também estavam o provérbio douto, que era também chamado de provérbio masal, que era dos sábios, fruto de reflexão, digamos, reflexões filosóficas. Reflexões filosóficas sobre certas coisas.
Eu, particularmente, como vocês sabem, quem me conhece sabe, eu sou formado em filosofia e de vez em quando vem um insight, um pensamento que eu transformo em frase, que ela, se for divulgar, eu divulgo. Se as pessoas gostarem de divulgarem, ela virará um provérbio. Nesse caso é um provérbio masal, porque é fruto de uma reflexão mais racional, né, e, portanto, filosófica da minha parte. Os escritos em que foi consignada, né, a questão dos provérbios formam a literatura propriamente chamada de sapiencial, como eu disse no início da aula, né, que podemos chamar também de poesia gnômica. Poesia gnômica, Carlos, o que é o gnomo? É o que é duende? Não. Poesia gnômica, querido, significa, vem gnômico, vem de gnose, vem da expressão que significa conhecimento. Gnose é conhecimento em grego. Então, é a poesia que gera conhecimento. Ok? Pode-se dizer que a vida toda da antiga sociedade israelita, ela era passada, revista, analisada, ela era julgada segundo a moral toda impregnada de um bom senso de praticidade, que os provérbios são fruto disso. Então, ó, a vida deles, a vida prática, cotidiana, o dia a dia desses camaradas, ele era julgado, revisado, visto, analisado por uma moral. O que é moral? Conduta. Por uma conduta que estava impregnada do quê? De bom senso, daquilo que se tem que fazer, da forma como se tem que fazer, né? E como eu posso aplicar a praticidade na minha vida. Quando isso era expresso em palavras, isso muitas vezes era recolhido. E as fontes dessa moral são a experiência e a religião. Então a experiência e a religião, elas trazem, né, em Provérbios, a fonte para que as pessoas vivam da melhor forma possível. Na página 7 nós vamos ver as características do livro de Provérbios. E a característica como propósito. Em suma, você pode falar em resumo, Provérbios ensina a aplicar a sabedoria divina à vida cotidiana e a oferecer uma instrução moral. Então, ó, aplicar a sabedoria de Deus à minha vida. Como é que eu faço para aplicar aquilo que é mensagem de Deus, revelação de Deus, iluminação de Deus na minha vida? Quando alguém está pregando num sermão, numa igreja, um sermão da forma que tem que ser, a pessoa traz a revelação de Deus, expressa o texto, explica o texto e ela traz uma aplicação. Essa aplicação, ela vem em insights, em orientações, que elas podem ter até um caráter proverbial, né? Porque ela fornece ali como você aplicar a sabedoria de Deus na sua vida e, de certa forma, uma orientação, uma instrução sobre a conduta que você tem que tomar. O autor é Salomão, que escreveu a maior parte destes provérbios. Uns falam que mais de 4.000 provérbios, né? Mas também nós temos partes de outros autores, como Agur e Lemuel, que contribuíram com as últimas sessões. Ok? A data, Salomão escreveu e compilou a maioria desses provérbios, escreveu, né, a maioria, e compilou, pegou também muitos outros provérbios, no princípio do seu reinado, que é o período que Salomão está mais ali santo, buscando a Deus, e a sabedoria está gritando, né? Depois ele vai se afastar, infelizmente, dos caminhos de Deus por conta das suas esposas, que têm outras religiões, né? Mas no início ele usa esses provérbios, ele pronuncia, ele escreve, ele cataloga, ele vai pegar esses provérbios de outras pessoas e vai fazer esse levantamento maravilhoso, né? O panorama é, este é um livro de sábios ditados, um texto que tem a finalidade de ensinar as pessoas a viver com retidão. E aí é uma coisa que nós precisamos, nós como crentes do Brasil, muito, porque você tem 40 milhões de crentes e o Brasil cheio de corrupção. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Está faltando leitura para nós de provérbios, né? Está faltando sabedoria para nós. O versículo-chave, pode ser dito, capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da ciência ou sabedoria. Os loucos desprezam sabedoria e instrução. Temer a Deus, então, é uma das maiores características de quem é sábio. É por isso que no Salmo vai falar: Deus não existe, disse o tolo em seu coração. É coisa de tolo não temer a Deus. Quem teme a Deus é sábio, independente se é formado, se não é formado, se é pós-doutorado, se não é doutorado, se não sabe ler e escrever, se sabe ler e escrever, tudo. Não importa. Temeu a Deus, o princípio da sabedoria já está instalado nessa vida. Porque o princípio da sabedoria não é a compreensão humana sobre as coisas, mas o princípio da sabedoria é o relacionamento com Deus. As características particulares do livro de Provérbios é que no livro de Provérbios
há várias formas literárias. Então você tem poemas, você tem pequenas parábolas, né, que são as ilustrações, você tem lições de vida, você tem entre as figuras literárias mais comuns, podemos citar as antíteses, né, que são as comparações e as personificações. As antíteses como... antítese é ao contrário da tese. Então você me põe um lado uma coisa e então eu contribuo com outra coisa que pode ser contrária ou que responda aquilo que você me falou. Isso é uma antítese, né? Isso tem até a ver com uma fala filosófica chamada dialética. Tese, que é aquilo que alguém fala. Antítese, que é aquilo que vai se comparar ou se contrapor. E a síntese, que é aquilo que vai me responder no final das contas. Ok? Bem, vamos para um outro livro que é incrível, fantástico. E eu, como filósofo, digo que esse é um livro mais filosófico das escrituras, sem dúvida alguma. Na página 7, a partir da página 7, ele vai falar que é o livro de Eclesiastes. Eclesiastes é a tradução grega para o nome hebraico, que no próprio texto designa-se o nome, isto é, Kohelet, ou Kohelet, né, que é o particípio feminino do verbo kahal, que significa reunir ou convocar. É uma convocação. É uma convocação para a reflexão, é uma convocação para o pensamento, é uma convocação para o arrependimento, é uma convocação para voltar a Deus. Né? Deve ser incluído no gênero de filosofia fragmentária. Essa parte é bastante interessante, né? Que com o título de Pensamentos é conhecido também nas literaturas profanas, antigas e modernas. O que ele está falando aqui? É o seguinte, filosofia fragmentária. Eu, particularmente, eu tenho os meus TCCs, né, na área de filosofia, na graduação e na pós-graduação, que são obras de 50 páginas, aí vai. Mas eu gosto de escrever, por exemplo, pensamento filosófico de forma pequena. Eu gosto de escrever pequenos textos, uma filosofia fragmentária, de rápida reflexão, de fácil compreensão, né, para as pessoas. Isso é o que eu gosto muito de fazer isso, né? E Eclesiastes, ele é dessa natureza. Ele pode ser considerado um livro de filosofia nesse sentido. Ele é um livro muito mais que um livro de filosofia ou de qualquer outro livro de filosofia, porque é a revelação do nosso Deus para nós, né? Mas, de forma literária, se você for analisar apenas assim, ele é um livro de filosofia fragmentária. Por exemplo, ele pode ser chamado de pensamentos. Você tem autores, filósofos importantes ao longo da história, como Marco Aurélio, imperador romano, que ele escreveu um livro chamado Pensamentos. Você tem outro autor que, inclusive, era um físico, matemático, genial, Blaise Pascal, chamado Blaise Pascal, que também era cristão, escreveu um livro chamado Pensamentos, fantástico, lindo livro, né? E dentre outros. Então, Provérbios está nessa linha aí. Eclesiastes está nessa linha aí. Eclesiastes é um misto de reflexões em prosa e de sentenças em verso. Então ele tem tanto a questão da forma da prosa, que é de conversa, né? Como também versos, que é tipo da poesia. Mas a poesia hebraica, como eu falei, né? Naqueles paralelismos, etc. O livro todo é matizado de suave colorido, de serena melancolia e profunda compaixão pelos sofrimentos humanos, o que torna poderosamente simpático. Muitas pessoas gostam de Provérbios porque se identificam com ele. E aí uma alertinha aqui, né? É um livro todo matizado de suave colorido, ele também está meio que poetizando aqui, né? De serena melancolia. Essa expressão melancolia, não confunda melancolia aqui com negativismo, com a tristeza, com não querer viver, com tentar suicídio. Não tem nada a ver com isso. A melancolia aqui, ela é o fruto de um pensamento, né? Quando você pensa, normalmente nós pensamos mais em momentos melancólicos da nossa vida, em momentos mais romantizados, onde você vai pensar e lançar lamentos sobre coisas que talvez pudessem ser melhor, né? E Eclesiastes tem essa característica muito clara no seio dele, no meio dele, né? E isso faz com que ele tenha compaixão, né? Uma pessoa melancólica, não no sentido patológico, de enfermidade, tendo depressão, mas uma pessoa que sente as dores e, portanto, se entristece pela sua própria condição, pela condição do mundo, pela condição do outro, ela tem mais possibilidade de ter misericórdia da vida do outro também. Na página 8, nós vamos ver o propósito e as características gerais de Eclesiastes, né? O propósito é poupar às gerações futuras da amargura de aprender pela própria experiência que a vida longe de Deus não tem sentido, que é a questão da vaidade, né? A vida longe de Deus não tem sentido. Quem de vocês, se alguma vez teve alguma experiência de se afastar de Deus, e eu não estou falando de desviar e ir para outra religião, mas você ficar longe por conta de pecados seus, de falta de buscar a Deus, e você começou a sentir, ter uma experiência
mística e poderosa de sentir que o Espírito de Deus estava sendo apagado dentro de você. Eu já tive essa experiência de ver que eu estava me afastando de Deus porque eu não estava buscando tanto Ele, porque talvez estava numa conduta que não deveria. Isso é terrível. E para quem tem o Espírito de Deus, e quando você entende que você está se afastando dele, né? Que ele não te deixa, mas você deixa ele, você sente profundamente, é muito complicado esse tipo de relacionamento, né? Distante de Deus. A vida não tem sentido. Aliás, filosoficamente falando também, né? Como filósofo cristão que sou, digo que a vida sem Deus, para um ateu, o que um ateu tem que admitir, a vida não tem sentido. Porque ou Deus existe e dá sentido à vida, ou a vida não tem um sentido em si, a pessoa vai ter que se matar durante a vida inteira para conseguir um sentido ou outro, porque sem Deus, sem um propósito, portanto, maior, a vida não vai ter sentido nenhum. E Eclesiastes deixa isso muito claro. O autor é reconhecidamente Salomão, os destinatários são os súditos de Salomão e todo o povo em geral, todo o povo de Israel inicialmente, e todos nós privilegiados de termos essa obra maravilhosa. A data é provavelmente entre 935 a.C., perto do final da vida de Salomão. Dizem que Eclesiastes ele tem esse tom mais melancólico, de muita reflexão, porque depois que Salomão, no início, escreve Provérbios de forma genial e está muito próximo de Deus e cheio de sabedoria, ele se afasta de Deus por conta de toda a questão da idolatria e das mulheres. E pelo final da vida dele, ele se reaproxima de Deus escrevendo esse livro maravilhoso. Ele percebe que ficar longe de Deus não faz o menor sentido. O panorama, então, é Salomão recordou sua vida, grande parte dela foi vivida longe de Deus, e ele vê que isso não tem sentido. E o versículo-chave é: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13. E finalmente, né, antes de nós partirmos aqui para o nosso tema teológico e questões, vamos aqui pensar no livro de Cânticos, Cânticos dos Cânticos, Cântares de Salomão, e aí vai. Na página 8 e 9, finalizando aqui a nossa apostila. É interessante porque esse livro de Cânticos, ele é um livro, de certa forma, é uma peça tida como de amor, né, erótico. E aí, quando fala amor erótico, não me entenda mal. Os gregos tinham 3 palavras para amor. Eles tinham a palavra eros, que é o amor de homem por mulher, né, o amor sexual, de certa forma. Eles tinham a palavra fileu ou filia, né, que é o amor de amigo, de irmão. Por exemplo, filosofia, vem 2 palavras, filo, que é essa amizade, esse amor de irmão, e sophos, que é sábio, né? Então, amor à sabedoria, filosofos, o filósofo é um amante do saber. E a palavra ágape, né? O HP, que remete ao amor incondicional, que dá amor no nível mais elevado, porque ele é um amor que não exige nada em troca. Então, quando eu falo erótico, porque ele vai trabalhar o relacionamento, né? Ele trabalha um relacionamento de um homem com uma mulher. Apresenta-se-nos, né, nessa obra, na sua estrutura de pequeno poema, entre o lírico e o dramático, no colorido de um idílio. O que é um idílio? Idílio é um amor poético, um amor campestre, de campo, né, camponês, que é muito bonito, e com o teor de um cântico de amor. Então, né, se porém cantasse propriamente amores profanos, não teria sido, por certo, jamais inserido entre os livros inspirados das Escrituras. O que está fazendo as Escrituras um livro desse? Está fazendo as Escrituras um livro desse o fato de que Deus valoriza o relacionamento entre o homem e a mulher, entre o casal, entre o casado, o romantismo. Tudo isso é importante, sim, para Deus, e precisamos sempre estar resgatando essas coisas. Então, se Cântico dos Cânticos está lá, é para valorizar isso, porque Deus valoriza. A ação do cântico é uma parábola e um contraste. Uma parábola de fundo idílico, né, como falou, desse amor poético, e um contraste entre 2 vidas, entre 2 amores. Uma ingênua pastorinha, né, alcunhada de Sulamita, né, lá em 6:12 e 7:1 fala, ela ama intensamente e eternamente um jovem pastor, que é o seu coetâneo e conterrâneo.
pelo qual é cordialmente correspondida no amor. Então é um cântico feliz, não é uma tragédia, onde não é Romeu e Julieta, que um ama o outro, mas não pode ficar junto. Ou os amores alucinados, né, da Dulcinea, do Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, onde ele não é correspondido, porque a mulher sequer existe, pelo jeito, ou se existe, ele não tem como amar, não é correspondido, e ele enlouquece por isso. Não, é um amor correspondido, é uma peça bonita. Isso tudo mostra a alma de Israel posta em risco entre a fidelidade à sua religião austera e os deslumbrantes esplendores da civilização pagã. Então, assim, metaforicamente, vai servir como uma metáfora para a vida de Israel com Deus. Israel como amante, né, não no sentido da amante de traição, mas amante no sentido de que ama, né, aquela que ama a Deus, escolhida por Deus como nação amada do Senhor, ela infelizmente ela acaba causando muitas vezes um conflito de ela sim sendo uma amante indigna de Deus com outros povos pagãos, sendo seduzida muitas vezes pela idolatria, o que é uma traição a Deus, sem dúvida alguma. Na página 9 também vai falar da questão do propósito. O propósito é cantar o amor entre o noivo, que é o rei Salomão, e a noiva, que é a Sulamita, reafirmar a santidade do casamento e descrever o amor de Deus para o seu povo. Então, tem a parte histórica propriamente dita, que é o que relata, que é o amor do rei Salomão pela Sulamita. Reafirma o casamento, que é aquilo que eu falei, que é importante para Deus, santidade do casamento, amar, ser amado, corresponder, ser correspondido, e também o amor de Deus pelo seu povo, que também ama e quer ser correspondido. O autor é Salomão, a data provavelmente é no início do reinado de Salomão, e o panorama é Israel, em especial o jardim da Sulamita e o palácio do rei, dos locais bonitos e românticos, né? O versículo-chave fala lá no capítulo 6, versículo 13, que fala: eu sou do meu amado e o meu amado é meu, ele se alimenta entre os lírios, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Belíssimo, quem dera possamos falar isso para Deus: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E a pessoa-chave é o rei Salomão, a Sulamita e o coro formado pelos amigos, né? Ok? Muito bem, partindo para o nosso final aqui, qual é o ponto teológico dessa aula? O que eu escolhi? Eu escolhi na área de conceitos teológicos aqui, a relação entre teologia e filosofia, ou o que nós podemos chamar na área da teologia, chama teologia natural. Teologia natural é a teologia que ela não utiliza-se das escrituras para buscar um conhecimento razoável de Deus. Ou seja, as escrituras, a revelação especial é o que nós temos de mais profundo do amor de Deus e da revelação dele. Entretanto, é possível que nós consigamos, de certa forma, compreender a Deus, de certa forma, como Abraão, que não tinha Bíblia, não tinha igreja, não tinha Israel, não tinha sinagoga, não tinha nada, e ele tem um relacionamento com Deus. Ele entende que ele vivia no meio de um povo que acreditava em vários deuses, e apenas uma história ou outra sobre um Deus único, e ele pega essa tradição de um Deus único e entende que essa é a correta, e se relaciona com esse Deus único, desenvolve o monoteísmo ali, e surge o povo de Deus a partir dele. Então, isso é através da natureza. O outro livro da revelação, que é a natureza. Aí eu coloquei aqui, né? Eu peguei Alistair McGrath nesse livro aqui, fantástico, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica. Gente, isso aqui foi paixão à primeira vista, lá em 2006, tá? Em 2006, quando eu comecei, 2005, aliás, outubro de 2005, eu estava estudando no seminário de teologia, o primeiro ano de estudo do seminário de teologia lá na Igreja Batista, lá no Seminário Batista do Sudeste do Brasil, aqui em Guarulhos, né? E estava estudando e fui presenteado pelo meu bispo, o bispo Valmir, com essa obra maravilhosa, e eu me apaixonei, uma obra espetacular, maravilhosa. Vou postar ela, tem PDF disponível na internet, vou postar ela para você, tá? Ele fala assim, o Alistair McGrath, falando sobre essa relação de teologia e filosofia. Ele fala assim, ó: qual é a relação que existe entre Atenas e Jerusalém? Ou entre a academia e a igreja? Essas foram as perguntas feitas por Tertuliano, no século III. Tertuliano foi um chamado pai da igreja. Os pais da igreja eram discípulos dos apóstolos, ok? A pergunta básica de Tertuliano dizia respeito à relação entre teologia cristã e a filosofia secular, filosofia de fora, especialmente o platonismo, as ideias de Platão. A cidade grega de Atenas
era berço da academia. Academia era uma instituição de ensino secular fundada por Platão em 387 a.C. Para Tertuliano, os teólogos cristãos eram parte de um universo intelectual completamente diferente daquele ao qual pertenciam os filósofos pagãos. Como era possível que houvesse um diálogo entre eles? Né? Então, essa primeira parte, o McGrath cita o Tertuliano e o Tertuliano fica indignado. O Tertuliano fala, não é possível que um teólogo ele tenha diálogo com um filósofo. Ele não pode querer saber de filosofia, ele não tem que querer saber de nada disso, não. O negócio tem que ser palavra, Bíblia e só isso. Irmãos, é bastante interessante essa posição e é uma posição que pode ser bastante respeitada porque ela honra as Escrituras. Né? No outro trecho, o McGrath fala o seguinte: um dos aspectos mais interessantes da teologia cristã é a maneira como esta disciplina tem interagido com outras diversas escolas filosóficas em seus 2000 anos de existência. Essas escolas filosóficas eram, por vezes, vistas como aliados e outras ocasiões como inimigas da fé cristã. Bem, o que eu posso dizer sobre isso? Né? Então ele mostra dois pontos aqui, existem duas visões. Teólogos que não querem se misturar com filosofia e acham que ela pode poluir, etc. E outros teólogos que acreditam que a filosofia ela pode ser uma aliada. Eu faço parte do conjunto de teólogos que acreditam que a filosofia ela é uma serva da teologia. Eu acredito sim, inclusive sou criticado pelos meus amigos filósofos, que não falam filosofia soberana, né? Ela não se limita a ninguém, mas eu como teólogo, como filho de Deus, acima de tudo, como servo cristão, entendo, e como um filósofo cristão, entendo que a filosofia ela é um instrumento para a glória de Deus. Tem filósofos que não são de Deus, estão longe de Deus, falam mal de Deus e usam a filosofia para tentar minar a crença em Deus. Mas eu não creio que eles tenham sucesso. Eles podem ir até certo ponto, mas a partir dali eles não conseguem mais. Creio sim que a filosofia ela é um instrumento fabuloso para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Encerro essa aula com questionamentos para você responder aí. Né? Escolha uma dessas questões e responda, dê o seu parecer. Primeira pergunta é, uma pergunta para cada livro, né? Baseado lá no livro de Jó, por que Deus permite o sofrimento de alguém justo? Por que Deus permite o sofrimento de alguém justo? Primeira pergunta. Baseado no livro de Salmos, de que forma alguém pode demonstrar verdadeiro louvor e adoração a Deus? Como? Baseado no livro de Provérbios, o cristão tem que ser feliz? Até que ponto ele tem que ir em nome da felicidade? Isso é uma pergunta só. O cristão tem que ser feliz? Até que ponto ele tem que ir em nome da felicidade? E baseado em Eclesiastes, eu não vou fazer pergunta para cânticos, tá? O que é vaidade? E o que é ser vaidoso? Uma pergunta só, duas perguntas em uma só. O que é vaidade e o que é ser vaidoso? Ok? Muito obrigado, Deus abençoe, assista, ouça quantas vezes você quiser e puder, porque é bênção de Deus. Mais uma vez, parabéns por estar acompanhando esse curso. Sou grato a Deus pela sua vida e até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus.